Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de cidadania, onde nós vamos revisar alguns assuntos referentes a P2. Nós estudamos na P2, que foi o hábito 1 também, seja responsável, linguagem proativa e sendo uma pessoa de transição. No caso aqui foi a lição 5, lição 6 e lição 7. Então hoje nós vamos revisar, principalmente essa daqui, gente, seja responsável. Nós já estudamos 2 aulas sobre ela, então nós vamos apenas falar de alguns detalhes que envolvem essas atividades aqui, reforçar para que vocês não tenham dúvida nenhuma. Mas eu tenho certeza que vocês já estão craque nas aulas de cidadania do Líder em Mim, tá bom? Então, vocês podem aí buscar essa referência no livro de vocês. Estão nas páginas 16 a 21. E as lições eu falei agora, 5, 6 e 7, tá bom? Não tem nada para responder no livro de vocês, a não ser que você não esteja com o livro atualizado. Mas hoje nós não vamos utilizar o livro para responder nada. Apenas eu estou dando a referência das páginas, caso você queira consultar o seu livro, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos como seja responsável, lição 5. E as atividades estão aqui, ó, na página 16 e na página 17. Eu vou aproximar porque o meu é bem menorzinho do que o de vocês, tá vendo? 16 e 17. Então, seja responsável. Nós vimos que é uma habilidade, um hábito de quem é proativo. No caso, a pessoa que é responsável, ela tem foco no que está dentro do seu círculo de controle. Ela se esforça para fazer um bom trabalho. Orgulha-se de seus bons resultados, quando dá tudo certo. E às vezes acontecem mesmo situações em que as coisas não dão certo. Mas a pessoa que é responsável, quando os resultados não são bons, ela não culpa as pessoas, assume a responsabilidade. E quando você assume a responsabilidade por uma coisa ruim, aliás, que não deu certo, que você fez e não deu certo, quando você assume essa responsabilidade, você está colocando para você um objetivo de da próxima vez fazer melhor. Dar o seu melhor, vamos dizer assim. Porque enquanto você está culpando o outro, ficando livre daquela culpa, por exemplo, quando realmente a culpa é sua, não é? Você não está se dando a oportunidade de melhorar no que você está fazendo. Você está apenas empurrando a culpa para outra pessoa. E por falar aqui no círculo de controle, nós falamos tanto sobre isso durante a aula. E, por exemplo, aqui, olha, eu trouxe o círculo de controle, chama-se diagrama do círculo de controle. Aqui está assim, vou aproximar um pouquinho de vocês, tá? Dentro desse círculo menor, são as minhas coisas, as minhas atitudes, o meu comportamento, o jeito como eu trato os outros, são coisas que eu posso controlar. O nome de círculo de controle. São as coisas que envolvem o meu comportamento, o meu jeito de ser, minhas atitudes, as coisas que eu faço. Então isso aqui tem como eu controlar essas situações. O que está fora do círculo de controle, que é essa parte aqui, são coisas que eu não tenho controle, já diz, está fora do círculo de controle. Eu não tenho como resolver, eu não tenho como fazer. Eu posso até buscar interferir de alguma maneira, mas a responsabilidade mesmo de mudar isso que está fora do meu controle não é minha, não é sua, no caso também, quando é o seu círculo de controle, tá bom? A chuva, eu não posso controlar, não é isso? Questões com relação a clima, ao tempo, nós não podemos controlar. O calor também, o calor está muito ensolarado, está chuvoso, está com muito vento. Gente, a gente não tem como controlar essas ações da natureza. Então são coisas que estão fora do nosso círculo de controle. Eu coloquei como exemplo aqui. Mas, por exemplo, o comportamento dos outros. Nós temos como mudar o comportamento de alguém, como interferir e dizer você vai se comportar desse jeito e eu ser responsável pelo jeito como o outro vai se comportar. De jeito nenhum. Eu posso interferir, eu posso aconselhar,
essa pessoa, mas me responsabilizar pela atitude dela, ou então dizer, ou então me sentir que eu sou, que é culpa minha a atitude de outra pessoa. Peraí, vamos ver. Dentro do meu círculo de controle são as coisas que eu posso controlar, as coisas que eu sou responsável, meus comportamentos, minhas atitudes. Mas o comportamento e as atitudes das outras pessoas é responsabilidade dessas pessoas. Eu posso interferir, posso ajudar, mas não é minha responsabilidade. É nesse sentido que eu estou explicando. E a maneira como as pessoas vão agir, do mesmo jeito aqui do comportamento. Eu não posso controlar a maneira como o outro vai agir, mas eu posso controlar a minha maneira de agir. Entendido essa ilustração? Outra coisa, com relação a ser uma pessoa responsável, né? As pessoas que são proativas, ela tem responsabilidade. Uma coisa não caminha sozinha. Quem é proativo tem responsabilidade. Um líder, ele tem responsabilidade, certo? E todos nós estamos aprendendo que nós somos líderes. Nós estamos trabalhando, conhecendo e pensando em habilidades que têm a ver com o líder. E o líder, ele é responsável. Inclusive, deixa eu passar para o outro. A linguagem, esse daqui, gente, já se refere à linguagem proativa. Não adianta eu ser proativa no sentido de ser responsável, por exemplo, mas a minha linguagem não tem muito a ver com as coisas, né? Não tem a ver com as coisas que eu aprendi. E aqui diz o seguinte: a linguagem que usamos é um forte indicador de quem somos, se somos proativos ou reativos. Gente, as pessoas nos conhecem muito pelas coisas que nós falamos, porque o que nós falamos mostra muito de quem somos na realidade. Se você só fala coisas que são negativas, coisas ruins, as pessoas vão ter uma imagem de você, que você é daquela maneira, que você pensa daquele jeito. Já se você tem sempre uma linguagem em que traz coisas positivas, em que traz incentivo para o outro, incentivo para você mesmo, então as pessoas estão vendo que você é uma pessoa que é positiva, que é proativa, certo? E as pessoas, elas querem estar perto de pessoas que são proativas e que têm uma linguagem que é proativa e positiva, porque é muito ruim você estar perto de pessoas que são negativas. Então, se você conhece alguém que tem essa atitude, ajuda a pessoa, aconselha ela, torce para que ela mude esse comportamento. Mas se você está tendo essa atitude, lembre-se do círculo de controle. Se é você que está tendo essa atitude, então a responsabilidade é sua de você mudar. E você também pode pedir ajuda para alguém para poder mudar esse comportamento, tá bom? E aqui diz assim: precisamos ter consciência em torno da escolha, gente, das nossas palavras. Gente, é uma questão de escolha, escolher como nós vamos agir, o que nós vamos falar. Pois percebemos que as pessoas são proativas ou reativas pela linguagem que usam. No caso, as pessoas que são proativas, como eu falei agora há pouco, uma linguagem positiva, é aquela linguagem do eu posso, eu consigo fazer. Como diz aqui, ó, líderes, eles usam linguagem proativa, a linguagem do eu consigo fazer. Aqui não diz assim, tá muito difícil, tá complicado. Sim, existem coisas que são realmente difíceis e complicadas de fazer, mas se você coloca esse pensamento, ó, e você usa essa linguagem, eu consigo fazer, você tem muito mais chances de você conseguir realizar. E no caso, as pessoas que têm linguagem reativa é o oposto disso aqui. São pessoas que sempre dizem assim: eu não vou conseguir fazer, tá muito difícil, eu não quero, já tentei, não quero mais, eu não faço, nem tento mais, eu não consegui às vezes que eu tentei. Então, essa linguagem não ajuda ninguém. E além disso, ainda afasta, porque o comportamento bom, ele chama atenção, atenção de forma positiva. O comportamento ruim, ele faz justamente o contrário, chama atenção para as pessoas ignorarem e colocar defeitos, não é isso? Então, vamos ter cuidado do nosso comportamento e nas coisas que nós falamos, na nossa linguagem. Eu tenho aqui, por exemplo, o gráfico plus delta que nós usamos quando nós fizemos uma dessas lições aí, e que diz assim: faço todas as minhas atividades. Legal, gente, porque esse lado aqui do gráfico plus delta, esse é o plus, são as coisas que nós já estamos fazendo bem,
coisas que são legais, coisas, hábitos que são bons que nós estamos praticando. E desse lado aqui, ó, o delta, são as coisas que nós ainda precisamos melhorar. Nesse caso aqui, eu coloquei exemplos, tá bom? Por exemplo, digamos que a pessoa diga assim: faço todas as minhas atividades. Que legal, está cumprindo com suas responsabilidades, não é? Então tá aqui no plus, porque está tudo ok. Ajudo nos serviços de casa. Que maravilha! Sabia que é responsabilidade de todos na casa fazer algo com relação aos cuidados com a casa e não somente de uma pessoa só. Isso é ser companheiro, isso é você ser responsável, é você contribuir com todas as coisas que tem na sua casa, coisas que você está, no caso, na idade de fazer, nas coisas que seus pais permitem e orientam que vocês fazem, né? Tipo, por exemplo, arrumar a cama, guardar os brinquedos que estiverem espalhados. Se a mamãe estiver lavando roupa, você ajudar a separar suas roupas que estão sujas, não deixar as coisas espalhadas pelo quarto, procurar organizar, arrumar a sua bolsa, não deixar somente que seu pai e sua mãe fique com a responsabilidade de organizar o seu material, mas você já tem responsabilidade, já tem uma idade para você organizar essas questões. Veja quanta coisa você pode contribuir na sua casa e deixar aí os seus pais bem contentes porque você está sendo bem proativo e não somente esperando que alguém peça, que alguém mande, aí você está sendo reativo. Então você já vai ter a iniciativa de fazer. Legal isso, gente. Se você ainda não pode, por exemplo, lavar os pratos, sua mãe não deixa, a pia é alta, você pode quebrar a louça, por exemplo, mas você sempre, depois que comer, você pode colocar o prato na pia. Se sobrou algum restinho de comida, você pode jogar no lixo, colocar o prato na pia, por exemplo. Você deixa as coisas espalhadas, vai dar mais trabalho para outra pessoa estar fazendo essa organização, não é isso? Então, legal, muito legal, ajudo com os serviços de casa. E outra coisa também, faço caminhada todos os dias. Que legal aqui esse exemplo, é uma questão de cuidar do corpo, cuidar da saúde, não é? Então tá tudo bem aqui desse lado plus. Já ao lado delta tem exemplos de coisas em que eu preciso ainda melhorar. Nesse caso aqui, ó, faço barulho na hora das aulas. Como é que você vai conseguir, no caso, se concentrar o suficiente? Aqui está dizendo que você faz suas atividades, mas pode ser que a pessoa que esteja fazendo barulho na hora das aulas faça atividade, mas faça errada, por exemplo, faça atividade, mas faça copiando do colega ou copiando da resposta que viu. Gente, você precisa, no caso, participar, contribuir com as regras, por exemplo, da sala de aula. Porque você procura fazer silêncio na hora da aula, para que isso não atrapalhe você, aos professores e aos seus colegas, porque as pessoas estão ali com o intuito de aprender e conversar. Tem outros momentos para isso, tem vários momentos para isso. Aqui, por exemplo, sempre brigo na hora das brincadeiras. Gente, como é que vai brigar na hora das brincadeiras se é uma hora tão legal? É uma hora tão divertida, é um momento de você estar com seus colegas. Como é que você vai usar esse momento para brigar, ao invés de brincar? Então, se você ajuda, se você contribui com as regras da brincadeira, se você cumpre essas regras, se você procura ser uma pessoa agradável, você vai ter muito mais amigos. Vai ser muito mais legal os momentos com esses seus amigos. Aqui, por exemplo, outra atitude que não tá legal aqui, que não tá legal, aliás, que é durmo pouco todos os dias. Já conversamos sobre isso, não é? Dormir pouco é um hábito que faz mal, é um hábito que com o passar do tempo você vai ver que tem algumas coisas que acontecem que não são legais, como por exemplo a memória não fica tão legal, o seu humor não vai ficar tão legal também, porque você vai se sentir sempre sonolento, vai dar irritação também. Então aqui são exemplos do gráfico plus delta com relação às coisas que nós estamos estudando e revisando hoje, tá bom? Então, vamos continuar, porque agora nós temos o exemplo de uma pessoa que é de transição, uma pessoa de transição. Lembra que nós vimos o exemplo de Nelson Mandela,
um homem da África do Sul. Esse homem ele não era conivente, ele não concordava com a maneira como as pessoas eram tratadas, principalmente nas questões com as pessoas com relação ao preconceito racial. As pessoas não eram tratadas com igualdade, não eram tratadas com dignidade, e ele, como outras pessoas também, não concordavam com isso, e ele foi muito proativo em se colocar contra e dizer suas opiniões, sendo que as pessoas da época elas não concordavam com ele, os governantes, e por conta de várias situações que aconteceram, Nelson Mandela acabou sendo preso de forma injusta. Passou muitos anos presos, mais de 20 anos. E quando ele saiu, ao invés de ele sair para se vingar, ele saiu com uma linguagem diferente, uma linguagem de paz. São com a linguagem de, claro que querendo os mesmos ideais que ele tinha com relação a ser tratado com dignidade e respeito, ele continuava com aqueles ideais, mas ele não tinha uma linguagem em que ele estava atingindo as pessoas de forma agressiva. Na verdade, ele estava tendo um discurso de paz, como diz aí no livro de vocês, tá bom? Caso vocês queiram consultar, quando eu falei, deixa eu só dar uma pausa aqui, tá bom? Para poder lembrar a vocês uma questão. Para revisar os assuntos que são sobre ser responsável, as páginas, como eu tinha dito, é 16 e 17. Para revisar os assuntos com relação à linguagem proativa, as páginas que você pode aí revisar são as páginas 18 e a página 19, certo? Nós estudamos isso aqui. E agora, essa que eu estou falando, que é sobre ser uma pessoa de transição, você pode conferir aí no seu livro, que são as páginas 20 e 21, que é essa que eu estou falando agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, pessoa de transição, ela troca os comportamentos que são reativos, não saudáveis e prejudiciais, como foi esses comportamentos que as pessoas tiveram com o Nelson Mandela, que é esse exemplo que eu estou dando agora. A pessoa que é uma pessoa de transição, ela faz uma troca. Ao invés de ela responder da mesma forma, de tratar da mesma forma, que pagar com a mesma moeda, a pessoa troca esse comportamento aqui por comportamentos que são proativos, prestativos e eficazes, que são comportamentos que vão ajudar essa pessoa a atingir os seus objetivos de forma positiva, certo? Entendido? E lembro que até durante a aula eu dei muitos exemplos da gente procurar tratar as pessoas bem, mas se essa pessoa nos tratar mal, a gente lembrar que a gente não precisa pagar com a mesma moeda, que a gente pode trocar esse comportamento por comportamentos proativos, prestativos e eficazes. Não é isso? E além da gente estar dentro do nosso ciclo de controle, nós estaremos sendo proativos também, estaremos praticando essas coisas que nós estamos aprendendo aqui. E por fim, gente, eu trouxe um exemplo que é essa ferramenta aqui chamada de gráfico Pare e Pense. Como é interessante a gente parar um pouquinho e pensar nas coisas que estão acontecendo, nas nossas atitudes, nas atitudes de outra pessoa com relação a gente. Por exemplo, aqui diz assim: um colega reclama que não consegue fazer atividade, então não vai mais tentar. É uma situação que aconteceu. Eu vou parar e vou pensar. O que eu posso fazer para ajudar? Com que eu posso interferir? Porque tem situações que a gente não pode simplesmente ignorar, não é? Porque faz parte dos seus... aqui diz que é um colega, não é? Então, o que é que você pode fazer? Encorajá-lo a tentar mais e também encorajá-la a pedir ajuda para a professora. Você vai dizer, não, tenta mais, quem sabe você consegue, olha, eu posso te ajudar, eu posso te explicar, ou então pede para a professora te explicar novamente. Então, isso são atitudes que você está tendo, uma atitude prestativa, eficaz, uma atitude proativa em ajudar o colega, não é? A ter um comportamento diferente. Então, pessoal, espero que vocês tenham revisado, revisto
esses 3 assuntos que nós estudamos na aula passada. Nós já tínhamos falado bastante, que quando nós falamos sobre ser uma pessoa que é responsável, nós falamos também, nós revisamos. Quando nós falamos no outro assunto sobre linguagem proativa, nós revisamos ser responsável. Quando nós falamos de pessoa de transição, nós falamos novamente sobre ser responsável em linguagem proativa. Então são assuntos que estão na ponta da língua, são assuntos que estão sendo falados sempre. Então eu espero que vocês tenham tirado qualquer dúvida, caso vocês estavam antes dessa aula, que vocês façam as atividades de P2 muito bem, com muita atenção e que dê tudo certo, tá bom, pessoal? Então, mas eu também não posso deixar de mostrar, de falar sobre esse assunto com vocês aqui. Olha, que eu continuo aqui, agora que eu comecei com o clima junino. E na semana em que é a semana junina, por exemplo, nós, os professores, estamos assim, incentivando e convidando os alunos para as aulas do dia 22 e 23, vocês estarem caracterizados de festa junina, como a gente faz na escola. Mas lembrem-se, meus amores, um pedido, um incentivo. Se você quiser, se você puder, tá bom? Porque tem pessoas que não participam de festas juninas, por exemplo, não é? Por várias questões. Então, fiquem à vontade para você participar da aula, que é uma aula normal, mas se você não pode ou não quer estar caracterizado como eu estou falando aqui, fica à vontade, tá bom? Não é nada obrigado. É somente um convite para que fique bem legal, caso você queira ficar dessa maneira, se vestir, fazer trancinha, de repente botar as bolinhas aqui, ou se você tiver a roupinha xadrez em casa, tá bom? Vai ficar super legal, porque a gente vai estar nesse clima junino, mesmo nós não estando juntos na sala de aula, tá bom? Então fica aí para vocês uma dica, um pedido, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Estudem bastante, aproveitem o dia de vocês. Beijo da tia Angélica e até a próxima aula.